Putin fez uma grande aposta. Em 15 de junho, ele lançou um ataque aéreo em larga escala na Ucrânia. 70 mísseis e 611 drones foram disparados. Os alvos não eram instalações militares. Um mosteiro patrimônio mundial da Unesco foi consumido pelas chamas. Prédios residenciais civis foram destruídos. Quando a fumaça negra subindo sobre Kiev foi transmitida pela imprensa mundial, Zelensky deu uma resposta histórica. Se a Ucrânia queimar, Moscou também queimará. A retaliação veio instantaneamente e de forma devastadora. Na manhã de 18 de junho, a Ucrânia lançou o maior ataque de drones a Moscou desde o início da guerra. Uma refinaria de petróleo a 15 quilômetros do Kremlin foi atingida repetidamente e 4 grandes aeroportos foram fechados. Os sistemas de defesa aérea na cidade mais protegida da Rússia mostraram-se inadequados contra o ataque em enxame. Milhões de moscovitas, mais uma vez, pagaram o preço pela agressão de Putin. Tudo começou quando as forças de sistemas não tripulados, SBU, operações especiais e inteligência de defesa coordenaram para direcionar aproximadamente 200 drones em direção a Moscou. Em toda a Rússia, um total de 500 drones acompanhou este ataque. O alvo principal era um gigante escondido no sudeste de Moscou, a refinaria de petróleo Kopotnia, de propriedade da Gazprom Neft. Esta não é uma instalação industrial comum. 40% de todas as necessidades de gasolina da região de Moscou e metade de seu diesel passam pelos tubos desta instalação. Drones atingiram esta refinaria não uma, mas repetidamente. Em vídeos confirmados, drones podem ser vistos mergulhando diretamente em colunas de fumaça e pelo menos 5 focos de incêndio distintos se formaram. Além disso, esta não foi a primeira vez que a refinaria foi atingida. Ela havia sido atacada apenas 2 dias antes, e sua principal unidade de processamento sofreu danos graves. O golpe de 18 de junho tornou esse ferimento letal. Mas o que realmente precisamos discutir aqui não é o custo do combustível em chamas. O verdadeiro golpe está na tecnologia em chamas. A inteligência ucraniana mirou diretamente nas torres de destilação fracionada, porque essas torres não são pilhas de ferro da era soviética. Elas operam com processadores e válvulas de alta tecnologia, de origem ocidental, que gerenciam pressão, temperatura e fluxo com cálculos de microsegundos. E a maior verdade que Vladimir Putin esconde de seu próprio povo é esta: a Rússia não pode fabricar essas peças. Devido às sanções ocidentais, a importação desses válvulas e processadores está completamente bloqueada. Os equivalentes chineses não correspondem à calibração dessas instalações massivas. Em outras palavras, a Ucrânia não queimou apenas alguns milhões de dólares em gasolina, cortou o sistema nervoso tecnológico da Rússia, cuja reparação levará meses, talvez anos. Kopotnia em silêncio significa que o coração logístico de Moscou está falhando. O dano não se limitou à refinaria. Os 4 principais aeroportos de Moscou, Vnukovo, Sheremetyevo, Domodedovo e Zhukovsky, foram simultaneamente forçados a interromper todos os voos. Centenas de partidas foram canceladas. A capital ficou isolada do mundo e do próprio país. Então, como tantos drones conseguiram infiltrar uma das capitais mais fortemente defendidas do mundo? A resposta está na sincronização letal das múltiplas plataformas de armas que a Ucrânia utilizou. A Ucrânia usou múltiplas plataformas de armas simultaneamente nesta operação. Drones FP-1 alcançam distâncias superiores a 500 km com lançamento assistido por foguete e desafiam radares com voo de baixa altitude. Barras movidas a jato proporcionam alta velocidade. Drones kamikaze Liutig dirigem-se aos alvos com táticas de enxame. Mas o verdadeiro desastre foi a resposta em pânico dos sistemas de defesa aérea russos. Mísseis que erraram seus alvos e enormes destroços de drones atingidos no ar choveram sobre os bairros civis de Moscou, apartamentos foram danificados, telhados de centros comerciais desabaram e cidadãos russos comuns foram forçados a evacuar. Enquanto milhões de moscovitas estavam em pânico, milhares de quilômetros ao sul, outro desastre estava se desenrolando. Um que dizia respeito diretamente à frente, porque o plano estava funcionando perfeitamente, destruindo a percepção política e econômica na capital enquanto cortava as artérias do exército que lutava no terreno. Na mesma noite, o depósito de combustível de Gukovo, em Rostov Oblast, também foi atingido. Este é um dos nós mais críticos da cadeia logística, através da qual o exército russo fornece combustível e reabastecimento para a frente ucraniana. Os tanques não podem avançar sem combustível. Os caminhões logísticos não podem levar munição para a frente sem diesel. Atacar Gukovo significa destruir a energia que o soldado russo precisa para sua próxima ofensiva na própria fonte.
A Ucrânia não está apenas enviando uma mensagem política, está, passo a passo, erodindo a capacidade de movimento da máquina de guerra russa. E esse colapso já havia começado a se fazer sentir apenas algumas semanas antes de Kropotkin ser abatido, na forma de uma crise massiva de combustível que engolfou toda a Rússia. A Rússia está sendo abalada por uma crise de combustível. De Moscou a São Petersburgo, de Belgorod a Kamchatka, 14 regiões estão passando por uma paralisia de gasolina e logística. Putin tentou impedir isso. Ele proibiu as exportações de gasolina, interrompeu as exportações de combustível de aviação, aumentou as importações da Bielorrússia, mas nada disso foi suficiente. As filas têm 1 quilômetro de comprimento. Não vejo nenhum começo, nenhum fim. Agora, postos de gasolina independentes fecharam suas portas, incapazes de encontrar estoque. Milhões de motoristas russos começaram a fazer fila em frente aos postos de gasolina. A crise apareceu primeiro nos territórios ucranianos ocupados e na Crimeia. A partir do início de maio, as vendas de combustível foram suspensas em Sevastopol. Um sistema de cupons foi introduzido na península e uma cota de 20 litros por motorista começou a ser aplicada em Luhansk. Mas naquele momento, ninguém no continente russo achava que isso os alcançaria. Era visto como um problema logístico da Crimeia. Na última semana de maio, essa percepção desmoronou. As restrições se espalharam primeiro para Belgorod e Kursk, depois para Moscou e São Petersburgo, e um problema de região remota de repente se transformou em um problema da capital. Ouça, a situação é um completo caos. Não há gasolina em lugar nenhum na Crimeia. Em Sevastopol, anunciaram oficialmente que precisamos mudar para ônibus. E essa onda começou com uma cena desconhecida para os motoristas de Moscou na primeira semana de junho de 2026. Placas foram colocadas nas estações ORTK, no distrito de Trotsk, em Moscou, a partir de 30 de maio. Gasolina, 60 litros. Diesel, 100 litros. Até novo aviso. Esta foi uma aplicação que Moscou encontrou pela primeira vez durante a guerra. O porta-voz da empresa disse ao Medusa: "Não somos apenas nós, é em todo o setor", mas não revelou o motivo. Em seguida, a rede General Fiela impôs um limite de 20 litros por motorista em suas 23 estações em Moscou, Tver e Yaroslavl. De acordo com o The Moscow Times, a Lukoil começou a restringir a gasolina a 100 litros, enquanto a Gazprom lançou restrições na faixa de 100 a 150 litros, tanto para gasolina quanto para diesel. A Novaya Gazeta Europe confirmou as decisões de todas essas empresas. A ORTK citou as condições atuais do mercado. A Gazprom e a Lukoil declararam em toda a rede. O limite de 20 litros da General Fueler é particularmente notável porque este valor está no mesmo nível que as quotas nas regiões fronteiriças de Kursk e Belgorod. A aplicação do mesmo limite em uma estação na capital, como em uma província a 500 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, pode indicar que a hierarquia geográfica da crise colapsou e os preços também estão subindo. De acordo com o Kommersant, os preços de combustível no atacado em Moscou aumentaram mais de 20% desde janeiro. Os preços no varejo superaram a inflação, segundo dados do Rosstat. Postos independentes, à medida que grandes empresas priorizam suas próprias redes, tornaram-se incapazes de adquirir estoque do mercado atacadista. De acordo com o relatório de 22 de maio da Medusa, os proprietários de pequenas estações resumiram a situação em uma frase: sem combustível, nenhum mesmo. Este cenário está afetando diretamente a vida diária dos motoristas de Moscou. Fazer fila várias vezes tornou-se obrigatório. Alguns motoristas estão visitando postos diferentes de manhã e à noite para atender às suas necessidades diárias de combustível. As empresas de logística foram obrigadas a recalcular os custos de entrega, o que se refletiu nos preços de varejo. Moscou, uma metrópole de aproximadamente 20 milhões, agora tem que ajustar suas rotinas diárias de acordo com as cotas de combustível. A situação na rodovia Moscou-Kazan M12 também está tensa. Os motoristas aumentaram o hábito de carregar galões de reserva, o que levantou preocupações de segurança. E essa situação não é nova para a Rússia. Em outubro de 2025, durante a primeira grande onda de greves nas refinarias, um caos semelhante ocorreu na importante rodovia M2. Os caminhoneiros mudaram as rotas por não conseguirem encontrar combustível. As cadeias de entrega foram interrompidas e os preços no varejo subiram. Agora, o mesmo cenário pode retornar em uma escala muito maior porque, naquela época, 20% da capacidade das refinarias estava offline. Agora são 40%.
Moscou é o centro logístico da Rússia, o nó da rede de rodovias e ferrovias que se estende a todos os cantos do país. Nesta metrópole de aproximadamente 20 milhões, incluindo o Oblast, as restrições de combustível afetam não apenas os motoristas, mas todos os caminhões, todas as entregas, todas as cadeias de suprimentos que passam por esta cidade. Se as frotas de caminhões não conseguirem encontrar combustível em Moscou, a rede logística interna da Rússia pode começar a se desfazer e esse efeito dominó pode afetar tudo, desde os preços dos alimentos até a produção industrial. A crise ainda não atingiu esse limiar, mas cada nova restrição a aproxima um passo mais. E a crise também chegou à segunda maior cidade da Rússia, a cidade natal de Putin, e seu timing é profundamente irônico. São Petersburgo, naquela mesma semana, estava sediando o Fórum SPF, o evento onde Putin exibe sua imagem de superpotência energética para o mundo. Enquanto Putin contava aos convidados de 130 países sobre o poder energético da Rússia, motoristas nos postos de gasolina da mesma cidade estavam lutando com cotas. Segundo o relatório de 3 de junho da Fontanka, um limite de 50 litros por recibo está sendo aplicado na rede Kirish Auto Service. Alguns postos da Rosneft estão limitando os clientes a 95 litros, aproximadamente o tanque cheio de um grande SUV. O objetivo desse limite é impedir que as pessoas encham galões junto com o abastecimento do tanque. Um gerente de instalação disse ao Fontanka: a situação é mais difícil com o IE95, significando que a gasolina de alta octanagem está quase indisponível, e essa fragilidade logística mostra um risco muito maior. O corredor rodoviário entre Moscou e São Petersburgo é uma das artérias logísticas mais movimentadas da Rússia. Frotas de caminhões transportam constantemente combustível, alimentos e bens industriais ao longo desta rota. Em outubro de 2025, durante a primeira onda de greves nas refinarias, este corredor sofreu sérias interrupções. Uma cadeia de atrasos na entrega e aumentos de preços havia se formado. Agora, a mesma pressão poderia retornar em uma escala muito maior. Com a Kiev completamente offline, a ponte logística do noroeste da Rússia poderia quebrar a qualquer momento. E a crise também está se espalhando para o norte da Rússia. De acordo com o The Moscow Times, existe um limite de 20 litros por motorista na República da Carélia. Motoristas que retornam da região de Murmansk relataram longas filas nos postos. Essas regiões dependem vitalmente do diesel para aquecimento. Se uma região que enfrenta restrições de gasolina no verão também não conseguir encontrar combustível para aquecimento no inverno, a situação que enfrentaria poderia ser muito mais grave. Moscou e São Petersburgo são a face mais visível da crise, mas o quadro não se limita a elas. As restrições começaram primeiro nas regiões fronteiriças e se espalharam em direção ao centro, seguindo uma lógica geográfica. Em Belgorod e Kursk, as províncias mais próximas da fronteira com a Ucrânia, os postos da Rosneft proibiram completamente o enchimento de galões. Em Kursk, está sendo aplicada uma cota de 20 litros por veículo para a I-95. De acordo com a Medusa, o ministro da Economia de Belgorod, Gusev, apresentou a proibição como requisitos de segurança no trabalho, mas as postagens dos moradores locais indicam que a verdadeira razão é a insuficiência da estoque. Os limites começaram nas estações de Takhneft, na região de Pskov. Um limite de 20 litros por veículo está sendo discutido em Novgorod. Motoristas em Voronezh estão reclamando de não conseguir encontrar gasolina em certas estações. Nas regiões de Krasnoyarsk e Tomsk, o enchimento de latas está sendo recusado aos motoristas. Embora as autoridades expliquem isso como temporada de férias, a verdadeira razão é a insuficiência de estoque, e a crise parece ter alcançado até os cantos mais remotos da Rússia. Estão sendo relatadas restrições em Kamchatka. Em Kaliningrado, um enclave cercado por países da OTAN, de acordo com o The Moscow Times, os preços da gasolina aumentaram 4 rublos por litro em 2 meses. A crise se espalhando das regiões fronteiriças para a capital, de lá para o norte e leste. Este é um padrão de erosão que se expande onda por onda. Tartaristão, uma das maiores regiões de refinaria da Rússia, está sentindo o impacto das restrições de combustível na produção industrial. A Ucrânia já havia atacado a infraestrutura de petróleo nesta região com drones, e novas operações nos mesmos alvos podem ocorrer. No sul da Rússia, Rostov e Krasnodar, o celeiro do país, são diretamente afetados pelas restrições. Máquinas agrícolas não conseguem encontrar diesel.
Quando os tratores não podem operar durante a época de colheita, as perdas de safra aumentam e uma pressão adicional se acumula sobre os preços dos alimentos. Os agricultores nessas regiões começaram a buscar combustíveis alternativos, mas as opções são limitadas. A crise no sul ameaça não apenas os motoristas, mas potencialmente a segurança alimentar da Rússia também, e a situação nos territórios ocupados é muito mais grave. Uma cota de 20 litros por motorista está sendo aplicada em Luhansk. Residentes de Donetsk, Makivka e Horlivka estão relatando que não conseguem encontrar gasolina nos postos. A incapacidade da Rússia de distribuir combustível em territórios que entrou como libertadora é, em si, um colapso de propaganda, e o fechamento de postos independentes pode indicar uma transformação estrutural no mercado de combustíveis da Rússia. Operadores independentes, especialmente, forneciam acesso básico a combustível em pequenas cidades e áreas rurais. Quando essas estações fecham, o acesso ao combustível nessas regiões é completamente cortado. Grandes empresas podem continuar abastecendo suas próprias redes, mas essa dinâmica de peixe grande comendo peixe pequeno está criando um abismo geográfico. Na capital, o combustível pode ser encontrado, embora com restrições, enquanto nas pequenas cidades da província, as bombas estão secando completamente. As compras por pânico também estão alimentando esse cenário. Motoristas estão estocando com galões, tentando encher seus tanques ao máximo em cada oportunidade. Esse comportamento está levando o suprimento restrito, mas disponível ao ponto de não haver mais nada. A polícia está monitorando as atividades do mercado negro, mas a falta de confiança está desencadeando comportamentos, e cada onda de pânico alimenta a próxima. Por trás desse quadro há uma razão muito clara. A campanha de refinarias da Ucrânia atingiu uma dimensão totalmente diferente em 2026. 38 ataques a refinarias desde janeiro, 16 deles somente em maio. De acordo com os cálculos da Bloomberg, maio de 2026 foi o recorde de greves em um único mês desde o início da guerra. 8 das 10 maiores instalações do país foram danificadas. No dia 20 de maio, a Reuters fez uma avaliação crítica com base em fontes da indústria. As operações de refinaria no centro da Rússia haviam praticamente parado. De acordo com o Euromaidan Press, estima-se que 40% da capacidade de refinaria da Rússia está fora de operação. Segundo cálculos da Reuters, mais de 30% da capacidade total de produção de gasolina foi afetada. O volume de refino parece ter caído para os níveis de 2009, regredindo 17 anos. A lista de ataques mostra a amplitude geográfica da estratégia. Kiev, região de São Petersburgo, interrompeu completamente a produção. Slavneft Yaroslavl foi atingida 2 vezes em maio. Ilsky, Krasnodar, foi alvo pela 4ª vez. E cada ataque requer semanas para reparo. Quando a Ucrânia envia a próxima onda antes que os reparos sejam concluídos, as refinarias permanecem continuamente offline. Então, o que você acha disso? Compartilhe nos comentários, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado com as últimas análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.